Olá, estamos começando mais um episódio do nosso programa Café com Memória. Esse programa ele é desenvolvido pelo Coplaname, que é o Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público. A nossa ideia é sempre trazer um pouco da história do Ministério Público, contando fatos, contando causos, tomando um café, fazendo memórias. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Cláudio Lemos Fonteles. Ele foi Procurador-Geral da República de 2003 a 2005. E foi durante a gestão do Dr. Cláudio Fonteles que nós tivemos a implantação, a instauração do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio Fonteles. É um prazer enorme tê-lo aqui. Já faz parte da nossa dinâmica contar um pouco da nossa história, tomando um café, batendo papo. Então, para a gente iniciar, né, essa nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, de como o senhor chegou em Brasília, de como o senhor chegou no direito e, na sequência, de como o senhor chegou como Procurador da República. Tá bem. Mas o prazer é todo meu, Jaime. Bom te ver, né, depois de alguns anos que a gente é afastado. Mas que maravilha. E enaltecer essa sua iniciativa. Sim. Porque eu te dizia há pouco, né? Eu acho que povo que não faz memória não é povo, é bando. Né? E você está fazendo memória, que é fundamental para as gerações conhecerem, né, o que é uma instituição séria, seríssima, dediquei a minha vida toda a ela, que é o Ministério Público Federal. Né? Veja bem, por que Ministério Público? Né? Isso aí começa na UNB. Quando eu entro para fazer a faculdade de Direito, fiz lá de 1965 a 1969, lá pelo terceiro ano, 1967, já está se aproximando do final da faculdade, sim, aí vai ter um cenário que se abre para você. Né? Bem, Cláudio Fonteles, tu vai ser o quê? Vai ser advogado particular? Vai ser magistrado? Vai ser Ministério Público? Olha, Jaime, acontece que Cláudio Fonteles é um ser que gosta de se doar para os outros. Então eu não podia me fechar no escritório de advocacia, nada contra, pelo amor de Deus, nada contra. Só estou dando, né, o problema existencial de um homem, é só isso. Né? Me fechar ali no escritório de advocacia, pensar em mim, né, exclusivamente em mim, e ganhar dinheiro e tudo mais. Enfim, não dá, você não é isso. Né? Muito bem, magistrado, não, é bonito, mas não sou. O magistrado tem que ficar equidistante, não é? Tem que ser imparcial. Eu sou altamente parcial. Né? Eu sou de me mergulhar naquilo que eu acredito, lutar pelaquilo que eu acredito. Sim. Entende? Eu acho que é vital isso, né? Você ter mística, você ter valores. Né? Então, você lutar por valores. E, né, na minha ótica, valores que sejam comunitários, valores para a sociedade, para a construção diuturna de uma sociedade. Né? Então, por isso, Jaime, eu, diante desse quadro, Ministério Público. Né? Meu pai era Procurador da República também. Sim. E eu admirava, sabe, a dedicação dele. Eu me lembro até de uma cena interessantíssima, quando eu me formei no ginásio. Essa palavra hoje tem um outro sentido, mas sim, na minha época, ginásio era o pessoal, sei lá, que hoje está no ensino fundamental, parece. Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. Ensino fundamental. Ginásio. Né? Então, quando me formei no quarto ginásio, no Elefante Branco, aquela escola ali da W5 Sul. Eu acho, estou chutando que eu sou brasiliense. Vai. Eu acho que o senhor deve ter feito científico no Elefante Branco. Não. Que interessante. Não, é porque lá, quando você terminava o ginásio, né, eu fui o primeiro aluno da CASEB. 1960, pronto. Terceiro ginásio. Sim. Aí tinha muita gente, então o pessoal do quarto ginásio podia ficar na CASEB. Ia para o Elefante, que seria... No quarto ano no quarto ginásio, nós fomos para o Elefante para 1961, isso. Sim. Tá? Aí, você, depois do quarto ginásio, se descortinava para você o quê? No Elefante, 4 cursos. Sim. Clássico, chamava-se curso clássico, era o curso de humanidades. Perfeito. Forte em sociologia, história, filosofia, português, tá? Sim. Científico, a área de exatas e medicina, eletrônica e o normal. Está entendendo? Então, porque a escola normal ficava ali ao lado, né?
No início não, até lá. No início era lá. Era dentro do Elefante A gente Branco. paquerava as meninas lá mesmo, Pô, lá que é mais bacana, fácil. Né? Depois elas foram realmente para aquela outra escola. Do lado ali. Exatamente. Sim. Né? Então, né, a minha mulher foi lá. Normalista. Normalista, depois fez na UNB a parte de letras. Né? Mas então, foi assim, entende? Que a história começa. Né? E aí, aquilo que eu dizia antes para você, a minha dedicação para essa visão fortemente comunitária. Né? E eu aí me dedico ao Ministério Público. E quando me formo... O senhor formou na UNB em 69. Isso. E entrou no Ministério Público em 73. Eu entro em 73, um ano de concurso. Nesses 4 anos, não teve concurso nesse período? Não. Teve um antes, eu estou do segundo concurso. Entendi. Levou um ano. Entendi. Eu vou de 1972 a 1973. Entendi. Tá entendendo? Mas dentro dessa toalhinha, para fechar o porquê, né? Esse relógio aqui, cara. Esse relógio tem história. Né? Por quê? Quando me formo, papai me pega, mamãe e minha irmã, né? E nós vamos no Caseb 13, que era um restaurante que tinha na W3. Famosa. Exatamente. Né? Aí, né, foi a solenidade e tal, fomos para lá nós 4 só. Muito bem. Aí, quando está terminando o jantar ali, simples e tal, uma pizza, né? Ele chega e diz assim, olha aqui, garoto, você vai começar a ter que se definir, como tinha, ou clássico, ou científico, ou normal, ou eletrônico. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar isso. Aí abriu e era esse relógio. Esse relógio. Que bacana. Né? Agora, preste bem atenção que eu vou te dizer. Se você optar por ser servidor público, você nunca sirva no serviço público a mulheres e a homens. Você sirva a instituições. Isso, olha, Jaime, isso, sabe, eu estou vendo a cena aqui, está bonito, né? Entendi. E isso me conduziu o resto da vida. Bacana. Percebe? Então eu fui ser Ministério Público para viver uma visão institucional. Entendi. A beleza de que é essa instituição, né? E cunhei aquela frase que coloquei, né, lá, o Ministério Público, que aí fecha, né? Fecha tudo que eu estou dizendo a você. O Ministério Público, para mim, né, essa frase está lá, é a voz da sociedade diante do Poder Judiciário. E essa posição do Ministério Público como voz da sociedade, isso foi meio que sendo conquistado pela sua geração, porque antes não era assim. Né? Não era assim. Antes, nós éramos os advogados do Estado Administração, gente. Correto? E com a tarefa, né, forte de arrecadar. Tributaristas, quase que todos. Entende? Eu entro ali. Mas ali, aí surge uma figura que eu presto nesse momento uma homenagem. Que é José Paulo Sepúlveda Pertence, né? Que pegam aqueles garotos, e naquela época eu tinha cabelos, os cabelos eram negros, né? Agora eles foram embora. E o que restou? Está branco? Né? Mas então, Zé Paulo pega um grupo de jovens e investe, né, nesse grupo de jovens. E ele cria, a sigla tem um nome pomposo, Secodide, Secretaria de Coordenação dos Direitos Individuais e Interesses Difusos. E chega para mim e diz assim, vai tocar isso. Eu falei, mas o que é isso? Né? Aí ele explica... Mas essa secretaria abriu muitas portas. Muitas. Aí o Ministério Público, né, se volta, Jaime, para acolher todos os segmentos sociais fortemente minoritários, né? Se volta para a defesa do meio ambiente, se volta para a defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural. Né? É aí, é o nascedouro. Né? Percebe? E isso a partir de 73. Com 88, na Constituição de 88, isso se consolida. Consolida. Né? Muito provavelmente com toda essa atuação que foi desenvolvida nesse período. Sim. Né? Aí a gente começa, aí a gente tem, né, a Constituição já agora marcando. Foi feito, tinha algum grupo que agia diretamente no Congresso, conversando com os parlamentares? Tinha, né? Tinha, meu irmão e colega, meu irmão, né? Álvaro Augusto Ribeiro Costa. Foi o presidente da Briosa, a gente brinca, chama Briosa, né?
Amanhã devemos estar almoçando, porque a velha guarda, tem a velha guarda da Portela e a velha guarda do MP. Né? Nós estamos, a velha guarda amanhã está almoçando, a Álvaro está lá e outros irmãos. Né? Mas ele era a nossa briosa ANPR, Entendi. Associação Nacional dos Procuradores da República. Essa ligação perfeito. Da Procuradoria da República com o Congresso, com o Parlamento. Perfeito, perfeito. E as ideias que já tinham sido plantadas ali foram jogadas dentro da Constituição. Exatamente. Se trabalhava fortemente isso. Foi muito bonito. E aí ele vem. Né? Aí esse novo MP vai vindo, vai se abrindo, né? Vai se abrindo para a sociedade, aí dialogando intensamente, fortemente. E na sua história, doutor Fontela, diz assim, o senhor permaneceu em Brasília como procurador da República, procurador regional e subprocurador sempre em Brasília? Subprocurador necessariamente, mas os outros dois? Sim. Coincidentemente, o senhor foi ficando em Brasília? Sim. Né? Brasília sempre, né? Sempre. Brasília sempre. E aí ocupou diversas funções. E porque eu tive uma colocação boa no concurso, então você podia escolher. Certo. Entende? Certo. Aí, pai aqui, né? Sim, quando já passou, já ficou em Brasília. Já fiquei em Brasília. Naquela época era categoria, né? A gente chamava procuradores da República de primeira categoria, segunda categoria e terceira categoria. E esse nome a gente tirou, né? Porque segunda categoria parece terceira categoria, é aquela estranho, carne né? velha ali e tal. Né? Então, nós fica muito estranho. Tiramos esse negócio de segunda, cara de segunda, cara de terceira, né? E tiramos isso, né? E ficou procurador da República, regional e subprocurador-geral. Interessante. Exatamente. E assim, né? O senhor, logicamente, entra então em 73, né? E vir a ser o Procurador-Geral da República foram 30 anos. Sim. Né? Quando é que o senhor percebeu que tinha isso aí como talvez uma missão na sua vida, de algum dia ser o Procurador-Geral da República? Como é que surgiu? Como é que isso desabrochou? Jaime, eu sei. Eu acho que ninguém sonha em ser procurador-geral. Aquilo meio que vai acontecendo. Né? Exatamente. Né? Então, veja bem, foi indo, né? Sim. Eu fui tendo uma liderança natural na classe. Sim. Né? Eu participava de todos os encontros. Né? Porque aquela você. O testemunho institucional, participando de todos os encontros. Não é? Enfim, esse espírito gregário também. Aí isso aí. Foi acontecendo naturalmente. Foi um caminho natural. Sim, né? Aí, naquela ocasião, é o governo Lula I. Não é? E aí, Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça. Perfeito. E ele faz uma sabatina entre, se não me falha a memória, 4 a 5 colegas, sabe? Ele chega a reunir os colegas para... Individualmente. Olha que interessante. Sim. Essa época já tinha a lista da associação, sim, a ANPR? Tinha. Isso é um trabalho nosso. Sim, entendi. Isso é um trabalho nosso para forçar um ato político. Né? Entendi. A gente queria realmente que fosse... Não é de corporação, eu sempre digo isso. Não é o problema de corporação. Porque as pessoas falam, mas isso é corporativo e tal. Não é. Não é. Eu vou tentar mostrar por que não é. Porque, primeiro, essa lista significa o quê? Acho importante. Você, colega, se apresentar diante dos seus colegas. Primeiro, interna corporis. Perfeito. Tá? Se apresentar diante dos seus colegas. Mostrar a cara. Dar a cara, vamos dizer assim, dar a cara a tapa. Apresentando todo o seu ideário de Ministério Público e tal. E eu tentei, já você vai se lembrar, né, eu acho, fazer isso quando Procurador-Geral. Por quê? Porque, veja bem, o Procurador-Geral da República escolhia o Procurador-Geral da Justiça Militar. Sim. Né? E o senhor fez isso internamente no MPF e também nos 3 ramos. Exatamente. Eu estive sentado lá uma vez que o senhor sugeriu que o Ministério Público Militar fizesse uma apresentação dessa. Foi muito interessante. Foi legal o debate. Muito né? bom. E ao final do debate eu nomeei. Exatamente. Né? No trabalho, idem, porque era ato meu, do Procurador-Geral. Né? Mesma coisa. No DF, não era ato meu, é ato do presidente. Mas eu fiz também. Ele foi até à noite, terminamos tarde, 11 horas da noite e tal. Né? Então, veja bem, esse lado aqui que eu acho extremamente importante. Você incentivar, né, o debate interno da instituição e os candidatos se apresentarem. Perfeito. E não fazer jogada política. Perfeito. Percebe? Jogada de corredor. Não. E mais, né, aquilo ali hoje está cada vez mais claro, hoje a sociedade envolvente participa disso, porque a mídia começa a cobrir.
Na minha época, cobriu pouco. Mas agora não, você vê que a cobertura foi muito forte. Muito forte, muito total. Então, aí a pessoa, como a gente diz, numa linguagem até teológica, ad intra e ad extra. Sim. Essas pessoas se expõem internamente e externamente para o povo. Não é? Entendi. E não é, portanto, não é corporação, não é fechado. Se é corporação, está fechado. E não está fechado. Percebe? Olha só, doutor Fonteles, aí já é o espírito do Jaime tendo algumas curiosidades, né? Quando o senhor foi o procurador-geral da República, eu era diretor-geral nessa época do Ministério Público Militar. Uhum. E desde uma primeira reunião que o senhor fez com os procuradores gerais, os diretores gerais ficavam ali, o senhor disse que ia ficar 2 anos, que o senhor faria um mandato. O senhor já deve ter dado essa explicação diversas vezes, mas eu nunca ouvi, né? Eu acho que a gente poderia fazer um registro histórico disso, porque talvez quase que por exceção o senhor é um procurador-geral que só quis ficar um mandato. De onde é que surgiu isso? De uma coisa que eu acho importantíssima, Jaime, pelo seguinte, no serviço público, né? Bom, eu sou contra reeleição e recondução em todos os níveis. Né? Sou contra, sempre disse isso. Entendi. Então, na hora que eu chego ali, eu vou entrar nisso, sempre fui contra, porque eu acho o seguinte, sabe, que eu prezo o nosso princípio matriz. Qual é o nosso princípio matriz para mim? Independência funcional. Independência funcional. Defender a sociedade diante do aparato do Estado, enfim, diante de tudo. Né? Ora, se eu entro num cargo, né, pensando o seguinte, vou ficar 2 anos, mas eu quero mais 2, ou até mais outros 2. Jaime, não tem jeito. Eu não vou ser independente. Entendi. Pegou? Eu errei, como procurador-geral do público, errei. Mas errei mesmo. Mas Cláudio Fonteles errou como ser humano, porque nós somos falíveis. Não por interesses, entendeu? Nada contra os colegas, tem irmãos meus, né, que fizeram recondução. Pô, meus irmãos, tudo bem. É um problema do ethos. O ethos é o seu ser. Não é? Olha, não vou assustar as pessoas agora, não. Eu vou fazer a distinção entre radical e extremista. Eu sou radical. Eu não sou extremista. Por quê? Qual é a diferença entre radical e extremista? Radical é aquela mulher, é aquele homem que mergulham dentro de si, se conhecem e lutam pelo aquilo que são. Eu acho que todos devemos ser radicais. Né? Agora, o extremista não. Ele não entra em si, ele não tem raízes, ele não tem valores, ele faz as maiores loucuras possíveis porque não tem nada. Entendeu? Então é por isso, sabe, Jaime? Eu busquei, agora te explicando, e foi até chance, que bom, deu chance de falar para colegas, que bom. Né? Foi nesse sentido. Né? O ethos de Cláudio Fonteles é esse ethos, né, de cumprir um momento e depois entregar o bastão. Como, né, entreguei, graças a Deus, para Antônio Fernando, que foi da minha equipe, na nossa equipe, nossa equipe era o vice. Né? Eu posso dizer aquilo que eu disse, brincando, né? E dizendo aquela instrução que a gente fazia na classe. Posso dizer aqui, né? Então, lá no Ministério Público Federal, dizia o seguinte, Fonteles é João Paulo II, midiático. Né? Antônio Fernando é Bento XVI, discreto. Ele vai ver isso, deve rir. Muito bacana isso. Olha só, doutor Fonteles, o senhor entrando em 73 e o senhor assumindo como procurador-geral em 2003, são 30 anos, né, de história de Ministério Público Federal. Eu imagino que nesse período deve ter começado a surgir a discussão de se criar um Conselho Nacional do Ministério Público, né? Eu imagino ali para 2003, 2004, porque a nossa emenda constitucional 45, ela é de dezembro de 2004, que quando formalmente surge na Constituição o CNMP e o CNJ, né? O senhor, de início, o senhor teve uma preocupação, porque o senhor vem de uma história de Ministério Público que não tinha Conselho Nacional para fazer nenhum tipo de fiscalização nos Ministérios Públicos. Como é que foi esse primeiro entendimento do senhor e do Ministério Público, dos colegas ali à volta? A necessidade, alguns não, claro, mas aí vem a necessidade do CNMP, né, surge desse controle democrático. Da sociedade, nos disse antes o quê? Nosso compromisso é com a sociedade. E a sociedade não participa de nada, de coisa alguma.
de forma alguma, né? Então, veja, Jaime, a ideia que perpassou um grupo, né, esse nosso grupo, foi essa: nós precisamos que nos abrir também para um controle social e criar um conselho que não seja um conselho só de membros da instituição. Né? E tinha uma preocupação do Conselho Nacional adentrar aquela parte que é própria de cada Ministério Público? Porque como ele faria um controle administrativo, financeiro e de conduta dos membros, tinha uma preocupação, porque o CNMP ele tem 14 conselheiros, né? Sim. 8 vindo do Ministério Público e 6 externos. Sim, né? Daí essa ideia. Pronto, de ter essa participação da sociedade, do Congresso, Senado, Câmara, 2 da OAB, né? 2 juízes. Tinha esse receio, esse temor do Conselho começar a adentrar excessivamente no Ministério Público? O senhor percebia isso? Não, né? Naquele momento inicial, não. Sim. Não, Jaime, não mesmo. Porque a gente, né, eu via também o Conselho como que... aí eu me lembro de Santa Clara de Assis, que ela dizia para suas irmãs no convento: nunca perca de vista o seu ponto de partida. Sim. Cada um de nós aqui, mulheres e homens hoje dedicados ao Ministério Público Federal, naquele momento inicial da sua vida, ele... né, sonhou. Sim. Não sonhou, não foi uma coisa material. Pode haver, o material veio, mas ele sonhou. Né? É aquele negócio que eu falava no início, a mística. Né? Então a gente viu o Conselho também como esse órgão. Entendi. Né? Não é a punição pela punição, não é isso, pelo amor de Deus. Né? Mas né, você redirecionar para que aquele colega, aquela colega, não perdesse de vista o seu ponto de partida. Entendi. Bonito o Conselho, muito uma bonito, visão assim. Lindo, né? Nunca perca de vista, dizia Santa Clara, o seu ponto de partida. Ou seja, mantenha sempre acesa aquela chama. Ela vai bruxulear, ela vai quase apagar, mas... Né? E aí, com essa composição plural, né, o Conselho poderia ser isso. É verdade. O senhor tem alguma lembrança? Porque, assim, verificando datas, né, o Conselho Nacional ele começa no dia 21 de junho de 2005, né? Começa em espaço físico, com a composição e etc. Porque, embora tenha sido criado em dezembro de 2004, leva um tempo, né, para sabatinar os conselheiros, etc., para chegarem aqui. E o senhor no dia 29 de junho, o senhor passa para o doutor Antônio Fernando. Eu imagino que deva ter tido uma reunião, alguma composição do Conselho. O senhor tem alguma lembrança disso? Eu me lembro que foi só uma, já. Só teve uma, né? Foi só uma. Meio que de apresentação, exatamente, de bater papo. Eu disse muito bem, sim, foi. Porque Antônio Fernando é que vai tocar. Depois é que segue adiante. Eu estava uma semana, né, tendo ido embora. Foi ali um momento bonito e tal, né? Conversamos. Mas de uma conquista, eu imagino, dentro dessa perspectiva. Dessa perspectiva que sim. Isso se colocou. Né? Ali trocou-se essas ideias e tal, ali, né? Do significado de. Porque, assim, após isso, o senhor chegou a acompanhar ou acompanha um pouco mais de onde surgiu e de onde que o Conselho Nacional chegou hoje? O senhor tem... Não, Jaime, não, aí não, sabe por quê? Né? É aquela história, né? Eu saí muito cedo. Sim. Para espanto geral. Eu saio com 61 anos de idade. Pois é outro susto, né? Porque o senhor, assim, já carregava uma experiência enorme, né? E depois de ter sido procurador-geral, o senhor deveria ter ficado como conselheiro do Ministério Público Federal, entendeu? Assim, porque, eu sei. E se precisa de mais disso, né? De ter pessoas assim... bem experientes, né? Precisa, mas sabe de uma coisa? Outro dado aí importante também. Né? Aí é Charlie Chaplin. Eu sempre sou alimentado dessas coisas, desses casos assim. Né? Naquele belíssimo filme que eu choro, né? Luzes da Ribalta. O Carlitos, né? Charlie Chaplin e Carlitos. Né? E também, aí vamos a outra frase. Eu sou um cara que se alimenta e procura viver, alimentar no sentido existencial de viver, de palavras e frases. Né? E o Carlitos, né? A frase toda basilar do filme é essa, né? O ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. É verdade. Né? Eu até vou cantar, se me permitirem, que é assim. Por favor. Para que chorar o que passou, relembrar perdidas ilusões, se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Então essa ideia, abrir, sabe, Jaime? Para você, outra geração que está vindo aí, 10 anos, não é mais novo,
vai, Sim. é tua vez, vai, Jaime. Né? Bacana, e aí, Cláudio, tem o The Flow, né? Mas Cláudio aí corre para cá. Sim, muito interessante isso. Eu acho que até nós já estamos indo para o final, né? Você que sabe. E encerrando com uma bela canção dessa é de uma alegria muito maior, né? Assim, a grande mensagem foi passada, né? Só para a gente realmente finalizar, o senhor poderia fazer um resumo assim da sua experiência de Ministério Público, da sua experiência de vida? O que o senhor entende que deixa como legado? Assim, a sua, o que vai te dar tranquilidade ok, eu fiz a minha parte? O que dá isso, sabe? Veja bem, também, por favor, não compare com nada. Sim. Eu não fui um procurador-geral atrás da mesa. Sim. Né? Eu visitei todos os estados da federação, né? E alguns municípios. Foi riquíssimo, porque eu acho que eu passo isso, né? A enorme necessidade de um líder, que é o procurador-geral é um líder, né? De um líder se mostrar, Sim. né? Se apresentar como é. Eu acho que o Ministério Público é fundamentalmente isso, né? A luta pelos valores maiores da democracia, fundamental hoje, tão postos em perigo, meu Deus do céu, né? Mas é a nossa luta fundante, que é o melhor de todos os regimes. Perfeito, né? perfeito. Agora, o que precisamos é sempre aprofundá-lo. Mas e aí fazer viver isso, como? Indo em cada estado desta federação e ali dialogando. Jaime, teve debates, eu comecei às 9 da manhã e fui acabar 9 da noite, comendo sanduba, Sim. né? Comendo sanduba, né? Aí depois, 9 da noite, cara, ainda bem que era na praia, assim, que eu chegava para o Roberto Batista, chefe de gabinete, Roberto, vamos lá, eu preciso sentir o mar, o barulho aqui, a cabeça está quase explodindo, eu preciso entrar em sintonia com a natureza, com a paz da natureza, né? E a gente ficava ali, aí tomava aquela branquinha de vez em quando ali e tal, né? Natural, faz bem, só para dar um relaxozinho. Mas então foi isso, quer dizer, que eu me joguei todo, sabe, Jaime? Eu me joguei todo. E eu acho que é isso, né? Sem radicalidade, perdão, sem extremismo, mas com a radicalidade, né? Você se jogar todo naquilo que você acredita que você faz. E aposentado, tá tranquilo, feliz? Tô, muito, né? Porque você veja bem, eu continuo como professor, né? Só que agora eu estou na área da teologia, né? Eu dou doutrina social da igreja que não deixa de ser. Olha a linha, a tentativa da linha, nunca perca de vista, né? Eu dou doutrina social da igreja aqui, né? Porque eu sou católico, franciscano, tentando aqui com essa cruz, né? Mas enfim, então o diz, né? O professor é o artífice da esperança, porque cada vez que eu entro na sala de aula e olho aquelas faces, eu digo, ô Cláudio, né, desperta em algumas delas a luta por valores. Eu acho que o professor tem isso, né? Ele é o artífice da esperança. Né? Então, sim, e jogo voleibol até hoje. Que bacana. Não que bacana. O vôlei do saque violento e tal, Sim, o vôlei da manha, né? O meu vôlei da manha, ó, tá, né? Vôlei da manha. Que a minha geração, com 1,75 m, não dá para ser o que é o... Mas adoro o vôlei, é outro momento dele e tal, embora a minha é só na pingada, né? Tá. E segue torcendo pelo Vasco da Vascão, Gama. eternamente Vascão. Pronto, que bacana. Doutor Cláudio Fonteles, eu queria agradecer em nome do CNMP, em nome do Coplaname, em nome das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu que agradeço eles também. No desejo, né, que esse nosso bate-papo fique marcado para sempre. A gente quer realmente buscar essa memória do Ministério Público, do Conselho Nacional. A gente entende isso como extremamente importante. Né? A gente, o senhor balizou já a frase no início, né? Um povo sem memória, sem história não é um povo, né? É um bando. Né? E a gente tem orgulho de ser povo, né? A gente quer ser brasileiro e muito brasileiro, muito né? Bom. Com as nossas memórias. Então, fica aqui o nosso muito obrigado ao doutor Cláudio Fonteles e muito obrigado a vocês que nos acompanham.